Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, bem-vindo ao episódio desta semana do Processo Cast. Hoje daremos continuidade ao tema que iniciamos na semana passada. Falaremos sobre os incisos 4, 5, 6 e 7 do artigo 319 do CPC. Vamos lá que, igualmente a semana passada, temos muito conteúdo para explorar. Sobre os requisitos da petição inicial, outro versa acerca da formulação do pedido com as suas especificações. Falo do inciso 4 do artigo 319 do CPC. O pedido possui uma ligação com o objeto do processo e, especialmente, da ação que o funda. A partir da evidenciação do fato e do fundamento jurídico, deve o autor pedir uma providência jurisdicional condizente com a situação narrada, a qual deve ser absolutamente clara. Afinal, a decisão judicial, e aqui por hora vamos considerar que é uma sentença para não complicar a cabeça de vocês, deverá versar obrigatoriamente sobre os estritos limites daquilo que foi pedido. Do contrário, abre-se margem para cair em um assunto que veremos quando adentrarmos na análise dos atos do juiz. Sentenças citra petita, ultra petita e extra petita. Apenas para não deixar vocês divagando sobre o assunto. O artigo 141 do CPC dispõe que, abre aspas, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Fecha aspas. Afirmar que uma sentença é citra petita significa dizer que se trata de um pronunciamento judicial que não examinou em sua amplitude o pedido formulado. Por sua vez, fala-se em ultra petita na ocasião da decisão judicial ter ido além daquilo que é pedido. Por fim, extra petita significa que a decisão judicial prolatada apresenta um provimento jurisdicional incondizente, ou melhor, diverso com aquilo que foi pedido. Retornando ao pedido, ele possui um duplo enfoque, ou seja, pode-se falar tanto em pedido imediato quanto em pedido mediato. Fala-se em pedido imediato para indicar a prestação jurisdicional, ou seja, a própria decisão judicial, seja interlocutória parcial de mérito e ou sentença. Já o pedido mediato é o bem jurídico que se pretende alcançar com o processo judicial. Gosto do exemplo apresentado pelo professor Humberto Teodoro Júnior em seu curso de Direito Processual Civil, volume 1, sobre esse assunto. Abre aspas. Numa ação de indenização, o autor alega ato ilícito do réu, afirma sua responsabilidade civil pela reparação do dano e pede que seja proferida uma sentença que dê solução à lide, pedido imediato, e condene o demandado a indenizar o prejuízo sofrido, pedido imediato. Fecha aspas. Via de regra, o pedido imediato deve ser certo e o pedido mediato deve ser determinado. Sobre o pedido certo, vejam, anteriormente falamos que o pedido é fundamental para a delimitação da atividade jurisdicional, correto? Nesse sentido, o que se fala por pedido certo, na verdade, está inserido na precisão da formulação desse pedido. No parágrafo 2º do artigo 322 do CPC, fala-se que a interpretação sobre esse pedido deve considerar o conjunto da postulação e deverá ser observado o princípio da boa-fé. Explico isso guiando-me pelo RESP 1.155.274 Pernambuco, no qual foi relatora a ministra Nancy Andrighi, e mesmo que o seu julgamento tenha ocorrido no ano de 2012, ou seja, antes da vigência do Código de Processo Civil 2015, há harmonia com a legislação processual vigente. Quando se fala que a interpretação sobre esse pedido deve considerar o conjunto da postulação, deve-se compreender que a interpretação sobre ele deve considerar a sua contextualização de maneira integrada ao inteiro teor da petição inicial, de modo a se buscar extrair, na integralidade, a pretensão da parte, não se podendo, porém, ignorar a adstrição do próprio pleito. Sobre o pedido ter que ser determinado, uma observação sobre o parágrafo 1º do artigo 324 do CPC, em que se prevê a licitude da formulação de pedidos genéricos em 3 situações. Essa determinação versa sobre a precisão acerca do bem da vida em comento, podendo não ser observada em 1.
nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. 2. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. E 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deve ser praticado pelo réu. Para encerrar sobre o pedido, lembrem-se que é possível a acumulação de pedidos a partir da quantidade de ações presentes em um processo judicial. Uma coisa importante: pedido, pedir, envolve mérito. Requerimento, requerer, não conta com mérito. Entre você pedir e você requerer, há uma diferença abissal. Lógico que a petição inicial não vai ser indeferida pela inobservância disso, mas é um erro bem feio. No inciso 5 do artigo 319 do CPC, encontramos a previsão de que a petição inicial deverá indicar o valor da causa. Trata-se de uma matéria de ordem pública que influi, dentre outros pontos, para, por exemplo, dimensionar a pretensão do pedido imediato e para a fixação de honorários. O valor da causa está previsto entre os artigos 291 a 293 do CPC. Precisamente no artigo 292, encontramos a especificação a ser observada para a atribuição do valor da causa. No artigo 291, encontramos a menção de que, abre aspas, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Fecha aspas. Durante a vigência do Código de 73, era comum a parte, no caso seu patrono, atribuir um valor genérico, normalmente era R$1.000, tão somente para suprir este requisito. Claro, vou dar um exemplo sobre isso. Imagine-se um processo judicial cujo objeto envolva discussão sobre danos morais. É claro que a aferição do valor, em caso de provimento da pretensão da parte autora, será feita tão somente após o exaurimento da cognição ao final do processo. Existem situações, e são muitas, em que o valor que se pede a título de danos morais não é condizente com o valor atribuído pelo magistrado em sua sentença. Ou seja, por mais que se peça R$5.000, podem ocorrer situações em que, após a instrução, verificada a dimensão do dano causado pelo réu, o magistrado entenda e fundamente que se é devido tão somente metade desse montante. Por mais que a aferição desse valor estava condicionada ao trâmite processual, em sede de petição inicial deve ser indicada a pretensão, no caso os R$5.000, desejada a título de indenização. Eu vi situações nessa linha de exemplo em que se atribuiu à causa o valor de R$1. Sim, R$1. Especialmente para que as custas judiciais, a partir da incidência sobre esse valor, fossem baixas. Não existe causa sem valor ou causa com valor inestimável. Na construção da petição inicial, comumente se vê a atribuição do valor da causa ao final da peça, ou seja, após a formulação dos pedidos e dos requerimentos. Também deve-se indicar na petição inicial as provas que se pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Não se pode formular uma indicação genérica das provas. Isso é pacífico na doutrina processual. Quando da indicação das provas, é necessário que se considere pelo autor o inciso 1º do artigo 373 do CPC, porquanto ser seu ônus provar aquele fato constitutivo de seu direito. Por exemplo, vamos manter na situação dos danos morais que há pouco falamos. Se eu, parte autora, estou aduzindo que sofri um prejuízo de ordem moral, devo, em minha petição inicial, além de anexar desde já os documentos que corroborarão as minhas alegações, indicar espécies de provas que corroborem com a minha alegação do dano sofrido. Por mais que a evidenciação das provas que são necessárias para corroborar as minhas, enquanto autor, alegações serão clarificadas especialmente após a manifestação da parte contrária, em que se será possível traçar os pontos controvertidos entre ambas as alegações e buscar, nesse sentido, refutar a posição da parte adversa, a inicial deve indicar obrigatoriamente as provas que se pretende demonstrar para aferir a veracidade daquilo que se alega. As provas possíveis são diversas. Exemplificativamente, pode-se utilizar de prova documental, depoimento pessoal, inquirição de testemunha, etc. Aliás, aqui é interessante a menção ao artigo 369 do CPC, no que dispõe, abre aspas, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Fecha aspas. Fechando o rol do artigo 319, temos a necessidade da indicação pela opção na realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação que dispõe o artigo 334. Aqui não tem mistério, afinal basta o autor dizer se tem ou não interesse na realização dessa etapa procedimental. Para finalizar, existem 3 requisitos implícitos sobre a petição inicial. O primeiro requisito, na verdade, por mais óbvio, é que a petição inicial deve ser redigida observando o vernáculo, isso é, a língua portuguesa, conforme dispõe o artigo 192 caput do Código de Processo Civil. O segundo é sobre a forma da petição inicial. Em regra, além de escrita, ela deve ser datada e assinada. A assinatura, e aqui adentramos no último requisito implícito, deverá ser feita por quem possua capacidade postulatória, isso é, por profissional devidamente habilitado, ou seja, por advogado com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou por defensor público, ou pelo Ministério Público. Sobre os últimos 2 requisitos, uma observação. A lei que dispõe sobre o rito próprio dos juizados especiais, Lei 9.099 de 1995, em seu artigo 14, possibilita que a petição inicial seja postulada de maneira oral, bem como, no seu artigo 9º, permite a figura do ius postulandi, ou seja, a postulação pela própria parte em causas que o seu valor não ultrapasse 20 salários mínimos. Essa ressalva na capacidade postulatória não é exclusiva dessa lei, vez que também presente em outras situações, como, por exemplo, a ação de alimentos, ou, e adentrando na esfera penal, no habeas corpus. Muito bem, encerramos aqui os requisitos da petição inicial. Este é o Processo Cast. A obra de arte selecionada para a capa deste episódio é a Reading the News at the Rives Cottage, do pintor holandês Adrian van Oosted. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau!